Pois bem, meus irmãos, continuando o nosso estudo do Apocalipse, aquele resumo que eu passei para vocês, nós vamos agora para o capítulo 7, versículo 9. Vamos ali na página 18 desse resumo. E quem tiver com o livro, estamos na página 78, capítulo 7, versículo 9, 7.9.1. Depois destas coisas. Lembra que eu falei para vocês que essa expressão é uma expressão que ela é usada para dividir o Apocalipse. O Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, porque aparece 6 vezes depois dessas coisas. Então começa a primeira, aí depois dessas coisas, essa expressão sempre indicando uma mudança no Apocalipse. Uma mudança em alguma fase importante. Então ele diz, depois destas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Bom, lembrando, nós acabamos de falar de uma multidão de 144 mil, que são identificados como judeus, que estão se convertendo a Jesus durante a grande tribulação, provavelmente pela mensagem das 2 testemunhas. Ok? Esses judeus estão se convertendo. Tanto que depois no capítulo 14, eles aparecem com Jesus no Monte Sião, esses 144 mil. Pois bem, agora fala de um grupo, vamos dizer, que já não representa mais os judeus. É a visão dos mártires na glória. Então, uma grande quantidade de pessoas de todas as nações, vamos dizer, cristãos sendo martirizados pelo mundo, como foram, e aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, a interpretação sempre feita pela igreja é que Apocalipse capítulo 13 diz que faz com que sejam mortos todos aqueles que não o adorarem. Ou seja, o anticristo vai então perseguir os cristãos. Ok? E eles estavam trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, celebrando o rei. Bom, o comentário abaixo diz, a expressão depois destas coisas indica uma mudança na sequência da revelação. Como eu disse, vai ser dividido então em sessões. Não? Prossegue, estamos na página 78 do livro. Essa visão parece ocorrer em paralelo aos selos 2 a 6, logo na primeira metade da grande tribulação, e provavelmente próximo do término dos 3 anos e meio iniciais. Bom, só repetindo aqui para vocês, quem está com aquele resumo, nós estamos na página 18, e quem está com o livro, estamos na página 78. Bom, o que são esses 3 anos e meio iniciais? Como nós já falamos em outros momentos, a grande tribulação ela é interpretada como sendo um período de 7 anos, porque ela é a última das 70 semanas de Daniel. Eu já vi pessoas, vamos dizer, interpretando que as 70 semanas já se cumpriram. Esse pensamento ele foi desenvolvido principalmente pelos católicos e protestantes, dizendo que aquela profecia não se cumpriria mais. Porém, o tempo mostrou que eles estavam errados e que a nossa escatologia está certa. Porque está aí, os judeus voltaram para a terra de Canaã. Eles diziam que não. Eles diziam e dizem que Jesus não vai reinar na terra durante 1000 anos, que essa interpretação está errada. Infelizmente, a CPAD publicou uma obra que defende isso, né? Horrível. O comentário prossegue. O texto trata de pessoas de todas as nações e tribos e povos e línguas, representando uma perseguição mundial contra aqueles que planejam manter a fé no Deus da Bíblia e em Jesus Cristo. A grande tribulação será um período em que a única adoração ocorrerá a Abaddon, o Deus da maçonaria, que a Bíblia identifica como Satanás. O anticristo se engrandecerá sobre todo Deus, como disse Daniel 11:36, e provavelmente o fará através de convencimento e não através de imposição.
Isso aqui é uma questão importante que nós percebemos na Bíblia. A humanidade ela vai acreditar no anticristo e nas coisas que ele vai propor, né? E como eu tenho dito para vocês, nós sabemos o que o anticristo vai propor? O fim da religião cristã. É isso que o anticristo vai propor, principalmente estabelecer outra religião. E o que a religião da maçonaria, que é quem controla todo esse sistema, né? E por trás dela está o gnosticismo, é o gnosticismo que quer destruir o cristianismo. A maçonaria é o gnosticismo, aquele que diz que o Deus da Bíblia é um Deus mau e que prega a salvação até da alma do diabo. Então, e tudo isso vem exatamente do gnosticismo, não vem do gnosticismo. Okay? Então, ele, nessa proposta, podemos dizer que está tudo preparado. Hoje, as pessoas já dizem que o cristianismo não é uma boa religião, que o cristianismo não foi bom para a humanidade. Os historiadores falam isso. Os historiadores eles falam que o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos, né? E participou da opressão. Nós podemos dar uma resposta diferente para eles. Aquele ali não era cristianismo, aquilo ali foi uma corrente chamada Igreja Católica. E as igrejas protestantes também participavam. Mas nós encontramos na história igrejas que não faziam isso. Essas igrejas, nós podemos dizer que nelas se cumpre a palavra de Jesus. Vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Então nós vamos encontrar sempre uma igreja na história, como a Assembleia de Deus, que só batiza adulto, sendo perseguida ferozmente na história. A Inquisição Católica, isso está claro na história, foi criada para perseguir a igreja como nós. Mas ao mesmo tempo eles dizem que essas igrejas existiam, mas eram seitas perigosas. Perigoso era quem estava matando há milênios. Desde Constantino já começou a perseguição, mas a proibição da existência de igrejas que não batizavam recém-nascido tem ano fixado, documento assinado pelo Papa no ano 413 da era cristã. Então existe documento relatando isso. Na verdade, a igreja cristã ela deu um grande exemplo na história porque ela sobreviveu debaixo de perseguição. Primeiro ela foi perseguida pelos judeus, depois foi perseguida pelo Império Romano, depois perseguida pela Igreja Católica, depois perseguida, né, pelos protestantes e a Igreja Católica juntos. Quando acabou a perseguição dos católicos protestantes, próximo do ano 1800, 1858, a Suécia foi o último país a acabar com a perseguição às igrejas que não batizavam recém-nascido. Aí logo depois começa o comunismo e o islamismo, com um ódio contra o cristianismo. Por que o Islã, por que ele odeia o cristianismo? Por causa das histórias da Igreja Católica e das cruzadas, irmãos. Então, nossa obrigação nós falarmos para a humanidade que não, essa não é a verdade, não. Essa não é a verdade, não. Aquela ali é uma corrente, até muito problemática, porque nós olhamos para ela, ela pratica doutrina pagã, mas nós encontramos fora dela igrejas que não praticavam o paganismo. Pois bem, então, prosseguindo, o inimigo, vamos dizer, ele vai convencer as pessoas de que o cristianismo realmente tem que ser deixado de lado. E o que ocorre? Durante a grande tribulação, a igreja não vai estar mais aqui para defender o cristianismo. Okay? A igreja de Deus não vai estar mais aqui para defender o cristianismo. E assim ele vai conseguir. Bom, mais à frente nós vamos comentar sobre uma teoria, mas vou falar para vocês aqui uma coisa interessante. Tem uma teoria sobre o Apocalipse chamada idealista, que ela, por exemplo, ela acredita que nós vamos passar pela grande tribulação e o anticristo não vai conseguir matar todo mundo e na verdade, alguns cristãos vão sobreviver e são exatamente esses cristãos que conseguem convencer tanto o mundo quanto Israel, tanto as nações quanto Israel, que existiu um verdadeiro cristianismo, que esse cristianismo ele pode abençoar a humanidade.
E também os judeus, eles podem abençoar a humanidade. É isso que a profecia diz. É isso que a profecia diz. Nós podemos explicar isso para a humanidade, mas temos que conseguir desfazer essa mentira que os adolescentes já ouvem isso no ensino médio, né? Olha aqui a história do cristianismo. Como eu disse para vocês, o governo brasileiro, o governo de esquerda, ele publicou uma coleção. Eu vou procurar essa coleção de novo e passar para vocês verem. Publicou uma coleção com uma série de críticas ao cristianismo. Tudo isso aí, quem é que está por trás disso? É a maçonaria, gente. É o gnosticismo. Porque, vamos dizer, eles estão assim num ponto muito bom para tentar convencer a humanidade a esquecer o cristianismo. Porque, vamos dizer, eles difamam o cristianismo de todas as maneiras por conta da Igreja Católica. Então, o que nós temos que explicar para eles? Não, aquele ali não é o cristianismo. O que Jesus falou sobre a igreja dele ser ovelha, isso é sério, isso se cumpriu na história. E a Igreja Católica, mesmo ela agindo como lobo, ela convenceu vocês de que ela era a verdadeira Igreja de Jesus. Mas realmente não tem como ser verdade. Né? O comentário prossegue. Uma grande questão a ser investigada é a forma como o anticristo convencerá o mundo islâmico a adorar Abaddon. Provavelmente ele usará a estratégia da maçonaria hoje. Ela afirma que todos podem adorar os seus deuses. Afirmam que a maçonaria aceita a todos. Sendo assim, sabendo que os outros deuses não existem, o anticristo estará levando os homens a adorar Satanás. Então, quer dizer, vocês adoram as outras divindades de vocês, mas também agora adoram Abaddon. Abaddon, nós vamos ver quando nós estudarmos Apocalipse 9, é o nome de Satanás. Não? Então, a maçonaria, ela realmente ela cultua Satanás. É um satanismo, não tem jeito. Okay? É um satanismo. E nós vemos eles influenciando muito na história, influenciando nessa educação mentirosa. Como eu disse para vocês, aquela COP30 ali, tem ali os políticos, tá bom? Tem empresas querendo ganhar dinheiro, mas ali tem uma série de empresas dirigidas por satanistas. Isso tem muitos vídeos falando sobre isso. Empresas dirigidas por satanistas, e o trabalho deles qual é? Fazer com que as empresas se envolvam em questões que eles defendem, como homossexualismo, né, a propagação mesmo do homossexualismo, uma luta declarada contra o cristianismo. Eles falam isso abertamente. Então, alguém que se declara contra o cristianismo, por isso que eu fico pensando, tem cristão que vota, né? Ele se declara contra o cristianismo, você tem que falar, não, isso é inaceitável. O cristianismo é a nossa pátria, número um, é o número um tudo na nossa vida. Então, se o Brasil se levantar contra o cristianismo, quiser proibir o cristianismo, né, sabe, em primeiro lugar, eu sou cristão. O Brasil é minha segunda pátria. É assim que todo cristão trata. Ok? É assim que todo cristão trata. O comentário prossegue. Também devemos responder a outra pergunta. Como o anticristo convencerá os islâmicos a abrir mão de Jerusalém? A primeira será convencer os árabes que Jerusalém não é uma cidade santa para eles, pois a tradição que afirma ter Maomé ascendido aos céus de Jerusalém não é reconhecida como verdadeira por muitos especialistas árabes. Essa história aqui que eu vou contar para vocês é interessante. Veja o momento profético que nós estamos vivendo. Nesse momento, ano de 2024, 2025, 2023, vem acontecendo nos anos anteriores, pelo menos desde o ano 2000, assim, um esfriamento dos árabes sobre a cidade de Jerusalém. Hoje o que eles estão vendo é que, na verdade, Maomé não teve nada com a cidade de Jerusalém. Aquela história de que ele ascendeu aos céus, não, de Jerusalém, que seria uma cidade sagrada para eles, né, tudo isso mostrou que foram lendas criadas posteriormente. Então, o que aconteceu? Oficialmente, os árabes ficaram numa posição, nós não temos mais por que lutar por Jerusalém. Então, o que acontece?
os judeus eles estão, vamos dizer, ganhando, vamos dizer, um espaço para eles agirem mais em favor da religião deles. Inclusive construir um templo lá. E, quer dizer, todo esse poder dessas empresas, irmãos, que está aí fazendo a COP30, algo sem sentido, como eu falei para vocês, diversos cientistas comentam, falam, não existe nada de mudança climática. Você cuidar da natureza, você deve cuidar da natureza. É claro que você deve. Deus criou o planeta Terra, nós dependemos dele para vivermos. Você tem que proteger o planeta, cuidar do planeta, reflorestar, tudo, isso é certo. Mas, na verdade, por trás daquilo tudo ali, tem exatamente aqueles gnósticos, maçons, os praticantes da religião antiga. Porque a religião antiga era o culto à natureza. Vocês sabem, até, vamos dizer, tanto Baal, entre os celtas, era Thor, né? O relâmpago para eles era Baal falando. Para os celtas, era Thor falando. Então, eles cultuavam a natureza. Eles chamavam a Mãe Terra. Todo culto daquela religião antiga, ele era voltado para o culto à terra, à Mãe Terra. Por que o culto pagão antigo, todo ele tinha que ter relação sexual? Ou entre homem e mulher, ou entre homens e homens, ou entre mulheres. Não tinha que ter relação sexual. Mas principalmente tinha que envolver homem. Por quê? Ou homem com homem, ou homem com mulher. Porque diziam que a fertilidade, cada vez que um homem, vamos dizer, ele fertilizava uma mulher, né? Não, ele estava fertilizando a terra. E assim a planta iria crescer, a árvore iria crescer e eles teriam mais alimento. Essa era a história que eles faziam. Como eu falei para vocês, rapazes escandalosos, né, são aqueles, são esses prostitutos sagrados, que eles faziam relação aos homens, tinham que ter relações sexuais com eles. Não? Então, isso era, vamos dizer, o comum daquela religião pagã. E tudo envolvia o culto à natureza. Aquela religião pagã, a religião dos incas, astecas, maias e dos nativos aqui do Brasil, que são chamados de índios, né? Os brasileiros que viviam nessa terra aqui antes de Cabral, antes dos europeus chegarem aqui, okay? O que tinha de comum de todas essas pessoas? Eles praticavam a religião da Babilônia. Os estudos, né, de religiões comparadas, tanto do mundo antigo, que estava na África, na Europa e também aqui nas Américas, todos eles tinham essa particularidade, o culto aos mortos. Vocês vejam, na China, você vê lá, todas as religiões funcionam bem. O budismo, você pensa, a China, 1.400.000.000, 7 vezes a população do Brasil, né? Os cristãos são muito perseguidos e o que ocorre? O budismo lá, ele é livre. O que tem o budismo? Tem o hinduísmo, tem a oração pelos mortos. Então, é esse padrão. E vocês sabem que os islâmicos também participam disso. Então, vocês podem acompanhar os noticiários aí, que coisas ruins estão acontecendo com esses satanistas que vêm para o Brasil, né? O especialista em história do Oriente Médio, Dr. Kedar, afirmou: Jerusalém não é mencionada no Alcorão e não há base para acreditar que Jerusalém tem algum significado para Maomé. Kedar afirma que a tradição que diz que Maomé ascendeu aos céus de Jerusalém é tardia e não existia nos dias da morte do profeta. Logo deve ser descartada. Ou seja, foi uma história criada posteriormente, que na verdade não faz sentido. Isso está facilitando, não, Israel, vamos dizer, tomar poder sobre Jerusalém. E isso é a profecia se cumprindo, irmãos. Isso é a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque Israel, na verdade, ele ainda não tem domínio sobre Jerusalém. Israel, ele não tem posse de toda a terra que Deus prometeu. O que está acontecendo agora em Israel, naquele desfecho que, pelo menos eu vi nas entrevistas na CNN, daquela guerra e as reuniões, os tratados de paz
que seriam feitos, né? Tudo indica que Israel ele vai tomar posse da parte de Israel que não está no controle dele, que está na profecia, mas não está no controle dele. A região onde estava Samaria, onde estava a tribo de Efraim, né, que nós acabamos de falar. Aquela região central de Israel, que é chamada de Cisjordânia, aquela região pertence a Israel. Segundo a profecia, Israel vai ocupar toda aquela terra. Em algum momento, nós não sabemos se vai ser no milênio, mas porque Deus prometeu. Deus prometeu. E nós estamos vendo que Israel já conquistou uma grande parte e tudo indica agora, o que estão dizendo é que Israel vai tomar o controle da Cisjordânia, que Israel ele dividia com alguns países árabes, com o rei da Jordânia. Tá bom? Então, essa região funcionava como? A Jordânia, vamos dizer, tinha o governo, mas quem estava com os militares lá cuidando era o exército de Israel. Então, Israel tinha controle sobre ela. O rei da Jordânia tinha um controle político, vamos comprar isso e tal, mas tudo só acontecia o que os soldados, o exército israelense permitia. E o que estão dizendo agora é que nesses acordos a Cisjordânia passa a ser de Israel. Em todos esses acordos eles vão reconstruir ali a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela não está na profecia que Deus fez a promessa a Israel. Lá no livro de Números. A faixa de Gaza, ela pertence mesmo aos filisteus. Israel faz bem em abrir mão daquela parte. Mas a Cisjordânia, essa segunda profecia, pertence a Israel. Deus deu aquele local para Israel. O comentário prossegue, né? Deve ser descartada, que eu concluí. Outro argumento utilizado pelo anticristo pode ser a proposta de mover as mesquitas de Al-Aqsa e Dumo da Rocha de Jerusalém para o território da Palestina. Não, vocês vejam a hipótese que eu estou colocando aqui, né? Eu falo assim, hoje existem alguns locais que são santuários para os árabes, né? Principalmente a mesquita de Al-Aqsa. O Dumo da Rocha é chamado de mesquita, mas na verdade ela não é nem bem uma mesquita, né? Mas ela é uma construção especial para os judeus, para os árabes. Existe como você pegar um templo desse e mover ele, levar para outro local? Existe como. Existe como. Veja, eu mostro aí abaixo, né, até na continuação da leitura, eu comento, ó, isso é possível, pois foi feito com uma montanha de pedra no Egito. Moveram as 4 gigantescas estátuas de Ramsés para que ela não ficasse submersa com a construção de uma hidrelétrica. Se você observar, eu coloquei nessa imagem os homens ali em pé, perto do pé vamos dizer, dessas estátuas. Essas estátuas elas têm mais ou menos uns 25 metros de altura. É uma montanha. Eles pegaram essa montanha, recortaram ela todinha, levaram pedaço por pedaço e juntaram ela numa região mais alta, tá bom? Uma região mais alta porque eles iam construir uma hidrelétrica. Eles carregaram esse templo de pedra. Então eles poderiam também, estou colocando uma hipótese aqui, porque o que a igreja deve ver antes dela ser arrebatada? Esse movimento que nós estamos vendo em torno de um templo, em torno, né, da cidade de Jerusalém. É isso que nós estamos vendo acontecer. Isso é que sempre foi pregado pela igreja, né? E nós estamos vendo acontecer agora. Porque Israel está em muitas reuniões com os árabes e está sempre sendo falado de acordos envolvendo Jerusalém, envolvendo muitas questões de paz, muito provavelmente envolve também o templo. Presta atenção numa coisa, não existe uma profecia que diga que o anticristo vai construir o templo, tá bom?
as profecias que existem falando do anticristo e do templo, diz que ele vai colocar uma abominação desoladora, ele vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, e que ele vai interromper depois o sacrifício que teria sido reiniciado. Não diz que ele vai construir o templo. Eu até acredito, faz sentido acreditar que ele certamente está operando no mundo já e está preparando para, vamos dizer, se apresentar até como o construtor do templo. Por que ele vai fazer isso? Lembra que eu falei para vocês de um sábio judeu chamado Maimônides, que viveu há cerca de 900 anos, escreveu muitas coisas interessantes, é para muitos o mais sábio da história do judaísmo. E ele falou sobre a vida do Messias, ele disse: o homem que construiu o templo, ele poderá reivindicar ser o Messias, o rei de Israel. Então hoje, no pensamento judaico, esse Maimônides é talvez um dos homens mais um dos homens mais estudados, talvez o mais estudado no judaísmo, ok? Então Maimônides, do jeito que ele falou, o pensamento judaico diz o seguinte: quem construiu o templo é o Messias. Quem construiu o templo profeticamente, porque pense, Jesus morreu há quase 2000 anos. O templo ele foi destruído cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Então, isso daria mais ou menos 1960 anos atrás. 1960 anos atrás, o templo foi destruído. E assim, irmãos, é difícil até você encontrar o local onde ficava o templo. O mais provável local onde ficava o templo é nessa mesquita que eu acabei de citar para vocês, que na verdade não é bem uma mesquita, né? Eles chamam de mesquita o Domo da Rocha. Por que ela é chamada de Domo da Rocha? Existe uma rocha ali dentro desse local. Esse domo ele foi construído para proteger essa rocha, para proibir os judeus de chegarem nessa rocha. Olha que interessante. Ok? Aí o que ocorre? Essa rocha, qual é a rocha? É a rocha que os judeus dizem que Abraão levou Isaque para ser sacrificado. E também aquele local ali se tornou tão especial que eles, quando foram construir o templo de Salomão, okay, eles colocaram o Santo dos Santos e aquela pedra no meio do Santo dos Santos. Então a pedra onde Abraão aprendeu que Deus não aceitava sacrifício humano e que existia um sacrifício que ele, Deus, apresentaria para salvar a humanidade. Essa é a mensagem de Abraão. Tá bom? Então os judeus entenderam o seguinte: olha, esse local aqui vai ser o local onde o Santo dos Santos, a parte mais especial do templo e do tabernáculo. E eles fizeram uma cavidade na pedra exatamente do tamanho da arca do concerto, como está no livro de Êxodo. E o interessante é que, atualmente, os árabes, como eles perderam aquele apego a Jerusalém, e eles está todo mundo precisando de dinheiro, essa pandemia aí veio para criar uma dificuldade tremenda, está todo mundo precisando de dinheiro, o que eles fizeram? Vamos abrir o turismo aqui para que eles possam vir ver a pedra onde Abraão teria sacrificado Isaque, na versão judaica. Para os muçulmanos, na verdade, Abraão foi sacrificar Ismael. Não? Pois bem, mas eles querendo fazer turismo, você encontra. Pois bem, então você encontra no YouTube vídeos, tem uma moça, Aline, Israel com Aline, ela entrou, filmou. Então vocês vejam, os árabes tinham construído aquele local para os judeus nunca verem a pedra onde Abraão teria levado Isaque para sacrificar e também o local onde a arca ficava.
E ela entrou lá também, ela filmou a cavidade, né, que da rocha existe até hoje, a cavidade exatamente nas medidas da arca. Então, muito provavelmente o templo estava ali naquele local. Muito provavelmente deve estar havendo alguma negociação envolvendo o templo. Como eles vão solucionar o problema de ter uma construção árabe, né, uma mesquita, como queira falar, como eles vão resolver esse dumo da rocha naquele local, como eles vão provavelmente tirá-lo, não tem como nós sabermos. Eu coloquei aí algumas especulações só para nós pensarmos, né? Mas essa estátua aí, ela é realmente bem grande. Mostrei uma segunda imagem, reconstruindo ali com pessoas reais, dá para você ver o tamanho das pedras. Toda essa montanha aí, toda ela certamente tem mais de 30 metros de altura, ela foi recortada pedra por pedra e levaram ela para um local bem alto. Uma tecnologia, parece que foram os alemães que fizeram isso. Parece que era a única empresa que tinha tecnologia para fazer isso. Então, eles têm como fazer? Eles têm como fazer. Abaixo eu comento. O mesmo poderá ser feito com as mesquitas. Essa é apenas uma hipótese, mas pela profecia, sabemos que o templo será reconstruído. Apesar de não haver nas Escrituras uma profecia que fale do anticristo trabalhando pela reconstrução do templo, faz sentido acreditar que ele participará desse processo. Ele convencerá os homens a segui-lo com a ajuda dos mesmos demônios que irão ao encontro dos reis da terra para convencê-los a participar da batalha do Armagedon. É claro que é uma questão espiritual, né, irmãos? E como eu disse, os homens seguirão o anticristo, estarão convencidos, né, de que o melhor é a religião do anticristo. E como eu disse para vocês, com certeza dizer o cristianismo não é bom. O cristianismo não foi bom para a humanidade. É isso que eles pregam. E por que eles pregam isso? Porque eles olham para a história da Igreja Católica e pensam que é o cristianismo. Bom, eu coloquei aí o texto de Apocalipse 16 que exatamente descreve essa ação dos demônios para nós podermos comparar, né? Ele diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bom, sobre o que é o Armagedon, eu vou comentar mais à frente com vocês, né? Mas aqui ele está falando da operação dos demônios até para essa batalha final, essa guerra final. E nós sabemos que vai haver uma guerra física, porque é falado no sangue, né? Os exércitos, então vai ter ataques contra Israel. Como nós sabemos que certamente envolve a religião do Deus da Bíblia, que o anticristo vai convencer o mundo com a ação desses demônios de que a nova religião que ele propõe terá que ser a religião que vai dominar o mundo. E é essa religião que está aí na COP30. Está arriscado ter algum pastor da Assembleia de Deus lá. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Aquela ali é uma religião, é uma reunião pagã. Todos os pagãos do mundo, vocês podem ver que os religiosos celtas, se você procurar, né, os celtas na COP30, com certeza você vai achar. Porque foi a religião de culto à natureza que se preservou mais depois daquela religião os romanos teve que se tornar católico, né? Então, a religião pagã pura, ela continuou sendo praticada entre os celtas. Até hoje, ela é muito praticada na Irlanda.
Essa religião pagã, que é da divindade chamada Odin, era o paganismo. A própria Igreja Católica diz que ela era pagã, né? Agora, foi em 2018, o Papa Francisco foi lá na Irlanda, se reuniu com uma igreja católica celta, ok? Usou aqueles símbolos do espiritismo, do paganismo celta. Você usar um símbolo pagão, existe um símbolo que foi criado pelos pagãos, eram usados, pagãos que a Igreja Católica até matava. Agora o Papa usa esses símbolos pagãos. O que significa isso? É claro que nós estamos diante de uma ação para unir as religiões e a coisa está muito descarada. A coisa está muito descarada. O momento é realmente, vamos dizer, terrível, né? Bom, abaixo eu continuo o item 7.9.2, uma grande multidão. João vê agora uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas. Eles estavam diante do trono. É uma descrição de salvos. Eles trajavam vestes brancas e com palmas em suas mãos. As palmas foram usadas pelo povo para receber o Messias. Esses que aparecem com palmas nas mãos representam pessoas que morreram durante a grande tribulação, pela perseguição impetrada pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra. Eles aparecem diante de Deus e do seu Cordeiro. Nós veremos no versículo seguinte, que é a identificação. Como eu tenho dito para vocês, nesse capítulo, nós estamos próximo da metade da grande tribulação. Nós vamos ter que ir fazendo paralelos, porque são sessões do Apocalipse. Nesse momento, as duas testemunhas já estão pregando. Porque a grande tribulação começou, talvez tenha, vamos dizer, 3 anos de grande tribulação. As duas testemunhas estão pregando. Os 144 mil, com certeza, é resultado da mensagem das duas testemunhas. Elas têm o propósito realmente de dizer quem é o Messias para Israel. Tá bom? Depois nós vamos estudar especificamente as duas testemunhas. Agora, ficar na mensagem delas, que é o importante, né? Às vezes tem estudo que as pessoas querem saber quem é. Não? Isso não é importante, vamos dizer, para a mensagem. Mas depois nós vamos tentar também colocar as possibilidades de quem seria, né? O comentário prossegue. Essa multidão aparece diante do trono, mas certamente ainda não possuem o corpo glorificado que a igreja já terá recebido, pois o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Ou seja, existe uma igreja que já está com corpos incorruptíveis, porque foi arrebatada, e nesse momento o apóstolo Paulo diz que a igreja recebe seus corpos incorruptíveis. O comentário prossegue. Esses salvos da grande tribulação ressuscitarão e receberão seus corpos incorruptíveis no início do milênio. Esse aqui é um ponto, irmãos, assim, chave para você poder se localizar no fim da grande tribulação. Quando termina a grande tribulação? É no capítulo 19, Jesus Cristo vem com a igreja, vence o exército do anticristo, livra Israel e começa Apocalipse capítulo 20. Depois nós vamos estudar ponto a ponto. Mas observe, essa igreja que nós estamos vendo agora no capítulo 7, nós estamos vendo ela que chegou da grande tribulação, foi morta durante a grande tribulação. Ela ainda não ressuscitou. Tá bom? E aí eu mostro agora quando que ela ressuscitará. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem é? É Jesus e a igreja, que foi arrebatada, que já está em corpos incorruptíveis. Então eles se assentam em tronos, ok? Para reinar. Aí aparece agora o segundo grupo. Qual é o grupo? São essas almas que nós estamos estudando no capítulo 7. Veja, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram, ou seja, e ressuscitaram, né? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então é aqui que eles vão receber os corpos incorruptíveis. Não?
porque eles morrem durante a grande tribulação, quando o arrebatamento já tinha acontecido, né? O comentário prossegue. Bom, no livro estamos na página 82, e naquele resumo que eu passei para vocês, no meu livro. 89 no livro, não é isso? Não. E naquele resumo estamos na página 18 e 19, estamos na página 19. O comentário diz: como visto no momento que o sexto selo foi aberto, esse evento parece ocorrer na primeira metade da grande tribulação. Nesse período, o anticristo faz com que sejam mortos todos os que não adorarem a sua imagem. Depois nós vamos estudar esse versículo com detalhes, mas ele diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Bom, alguns vão dizer que essa morte é espiritual, não? Mas não é isso que parece. Parece mesmo de morte física, perseguição física. Esse tipo de perseguição vai voltar durante a grande tribulação, né? Falo, vai voltar em países como Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve pouco caso, mas teve também. No Brasil também teve perseguição a judeus, principalmente, ok? Então, a perseguição, ela diminuiu ou foi tirada no mundo chamado democrático, ok? Mas o que está acontecendo no mundo é um ódio contra os cristãos, irmãos. O que está acontecendo no mundo é um ódio contra os cristãos. A gente percebe isso no modo da esquerda falar. A gente percebe isso no modo da esquerda falar. E como eu tenho dito para vocês, tem, infelizmente, cristãos que têm dado um mau exemplo, né? Tem dado um mau exemplo, envolvimento com as questões políticas, que é melhor que o cristão fique afastado. Então os cristãos estão dando um mau exemplo. E a esquerda está reagindo, ela está indo para o campo da educação e está na história assim, vamos dizer, publicando obras atrás de obras, difamando o cristianismo. Mas na verdade estão difamando o catolicismo. Só que para eles, esse é o cristianismo, é o problema que nós temos nas mãos. E as nossas crianças, nossos jovens estão sendo sufocados. Para você conseguir mudar isso hoje não é fácil, né? Como a internet pode levar essa mensagem muito longe, né? Mas nós temos que pregar diferente, nós temos que pregar. Olha, o que Jesus falou sobre uma igreja que seria como ovelha no meio de lobos, que seria a luz do mundo, tudo isso se cumpriu. Essa igreja existiu na história. É só você procurar a igreja igual a Assembleia de Deus na história que nós encontramos. Igreja pentecostal, que só batizava adulto, que não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos, não tinha imagem de escultura, não dizia que Maria é mãe de Deus, não dizia que Deus tem uma mãe e também não dizia que Deus morreu na cruz. Essas são doutrinas que são características dessas igrejas. Nós encontramos isso na história. Tanto dos valdenses, dos moravianos, diversos nomes que foram criados na história para descrever a verdadeira igreja de Jesus. Só que o mundo não sabe isso. Para os historiadores, você vai estudar com um historiador comunista, ele vai contar a história que ele vai contar normalmente falando das igrejas como hereges. Eu vejo vídeos no YouTube, as pessoas falando isso, né? Os hereges. Por que era herege? Né? Ele não vai nem saber responder. Eles eram hereges porque eles não batizavam recém-nascido. E a Igreja Católica conseguiu justificativa para matá-los. Por quê? Existia um decreto lá do ano 413. Então nós temos que ensinar isso para a humanidade. E isso é uma virada na história do cristianismo. Porque a história que vem sendo contada para eles, e foi contada até para a Assembleia de Deus também, é que aquela igreja do purgatório era a verdadeira igreja de Jesus. E que ela tinha autoridade mesmo para perseguir as outras igrejas. Tinha nada de jeito nenhum.
O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, muitos estarão sendo mortos, mas os que morrem no Senhor, ou seja, não adoram o anticristo, são bem-aventurados. Apocalipse 14, 13 diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmãos, a nossa geração ela tem que ficar preparada, porque, como eu tenho dito para vocês, existe no mundo um crescente ódio contra o cristianismo e o judaísmo. Se você é assinante do Mensageiro da Paz, leia o Mensageiro da Paz, que ele saiu no mês de outubro. Ele saiu no mês de outubro, uma reportagem inteira, muito boa, falando sobre o crescimento do ódio aos cristãos e aos judeus no mundo. Tá bom? E esse ódio está crescendo por quê? Por conta daquela guerra de Israel. Israel tem que fazer aquela guerra. As pessoas ficam falando para negociar. Não tinha como negociar com aqueles terroristas. E você tinha que ir buscar o seu povo, que infelizmente Israel cometeu uma falha grande. Aquilo ali foi um erro terrível, o que aconteceu. Mas existem especuladores também que dizem o seguinte: aquilo ali que aconteceu foi planejado. Israel também precisava daquilo, eles teriam deixado acontecer, porque assim eles conseguiriam, vamos dizer, acabar com aquele grupo terrorista. Eles teriam que fazer isso. Israel, para viver bem, eles chegaram à conclusão que eles tinham que acabar com esse grupo terrorista. Provavelmente não acabou. E eles continuam lá e provavelmente vão continuar se fortalecendo. Provavelmente eles têm um papel importante na aliança que o anticristo vai fazer com Israel. Porque todas as alianças que estão sendo feitas agora estão envolvendo Hamas, estão envolvendo o mundo árabe, estão envolvendo Israel. Essas alianças estão acontecendo. Essas alianças estão acontecendo. Isso é muito significativo. Bom, eu coloquei uma pergunta depois. Como será a grande tribulação? Como será a perseguição na grande tribulação? Eu comento. Será que a grande tribulação será igual em todos os lugares do mundo? Certamente que não. Se a igreja for arrebatada hoje e a grande tribulação iniciar amanhã, certamente a tribulação será maior em países onde a igreja já sofre, como os países comunistas e os países islâmicos. Eles já têm um ódio elevado aos cristãos. Eles já têm um ódio elevado aos cristãos. Além da história das cruzadas, vocês sabem que os islâmicos, eles foram convencidos, eles acreditam que nós cristãos, nós somos infiéis, porque nós pervertemos a doutrina bíblica. Inclusive com o uso de imagem de escultura. Mas por que eles falam isso? Eles olham para a Igreja Católica. Mas eles dizem que o cristianismo, na verdade, não seguiu as verdadeiras palavras de Jesus. Quem seguiu foi Maomé. É isso que eles acreditam. Então, como os cristãos, na visão deles, são infiéis, então Maomé dizia que os infiéis devem ter a sua garganta cortada, porque eles causam problema diretamente no reino de Deus. E quando a Bíblia fala, né, que aquelas pessoas, aqueles cristãos foram degolados, no texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, é interessante que eu dou aula desse assunto há 37 anos. Está fazendo 37 anos que eu dou aula de escatologia. E há 37 anos, quando chegava nesse ponto, teve aluno que falou assim: pastor, esse negócio de degolar, cortar a garganta, isso não existe mais, né? Certamente é um símbolo, vai ser outra forma de matar, porque isso não acontece mais, né? Eu até falava: olha,
pode ser um símbolo, mas do jeito que descreve parece ser real, né? E o que aconteceu? Vocês viram que exatamente o Estado Islâmico, um grupo terrorista, quando capturava os cristãos, eles faziam questão de degolar, de cortar a garganta dos cristãos, porque para eles os cristãos são infiéis. Você acha comum a esquerda do Brasil ela ser ligada a esses grupos islâmicos? O que eles têm em comum? Todos eles têm um ódio mortal ao cristianismo. A esquerda, quando ela nasceu, está lá a frase de Diderot, o lema da Revolução Francesa e da esquerda é: nós só seremos livres quando o último sacerdote for quando o último rei, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. E eles falavam isso fazendo referência à Igreja Católica e às igrejas protestantes, que organizaram as guerras e as corrupções na Europa. Por cerca de 300 anos, eles não aguentavam mais, a Europa não aguentava mais. Desde da reforma de Lutero, lá nos anos 1500 até os anos 1800, quando ocorre a Revolução Francesa, nesse período de cerca de 300 anos, foi o pior período da história da Europa por conta das guerras entre católicos e protestantes e das corrupções políticas entre católicos e protestantes com os reis. Porque eles falavam que aquele ali era o reino de Deus, você pode procurar. Tanto Calvino quanto Lutero, eles diziam que o rei foi uma autoridade colocada por Deus, que aquele era o reino de Deus que eles estavam vivendo, de Apocalipse capítulo 20. Era isso que eles acreditavam e acreditam até hoje. A história prova que eles estão errados. A história prova que eles estão errados. Então, esses 300 anos de guerra gerou um ódio tão grande na Europa contra o cristianismo, que os europeus hoje estão se afastando, né, historicamente, vem se afastando do cristianismo por conta dessa história que eles contam como sendo a história cristã, sendo a história da Igreja Católica. Não, essa não é a verdadeira igreja, não. Essa não é a verdadeira história, não. Existe uma história de uma igreja que é gloriosa, que a igreja foi perseguida em todos os períodos da história e é perseguida hoje. Essa igreja existe na China clandestinamente, né, na Coreia do Norte, na Índia, diversos países que eles têm que existir clandestinamente para poder manter a sua fé, continuar cultuando a Deus. Como acontecia há 500 anos atrás, fugindo da Inquisição Católica, que eles tinham que se reunir nas florestas, nas regiões de campo afastado. E eles não podiam construir um templo. Eles construíam um local que era normalmente como uma casa de uma pessoa, e ali faziam culto. Os cultos eram em casas de pessoas. Depois começaram a surgir algumas maiores, né? Já num período que eles começam a ter mais liberdade. Mas historicamente era assim que eles se reuniam. Historicamente é assim que eles se reúnem hoje na China. A países como a Nigéria, os cristãos provavelmente agora vão começar a diminuir a construção de templos, que eles estão atacando esses templos. Eles estão atacando esses templos, sendo queimados. Então, veja, essa é a igreja que Jesus falou, que seria a luz do mundo, seria como ovelha no meio de lobos. Essa é uma igreja que pode ser chamada também de coluna e firmeza da verdade, como está profetizado. Essa igreja anabatista, valdense, moraviana, novaciana, o nome que se quiser dar. Mas essa igreja, ela existia em número muito maior que a igreja católica. Isso é atestado pelas palavras de Agostinho de Hipona. Ele fala de um grupo de anabatistas que existiam na África, tá bom? E chamavam eles de donatistas, e o próprio Agostinho de Hipona falou: o número desses crentes dessa igreja ultrapassa o nome da Santa Igreja Mãe de Roma, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que serviam nessas igrejas era em número muito maior. E os cristãos daquele período, eles sabiam bem o que era paganismo, eles queriam distância dessa igreja que acredita em purgatório, né? O comentário prossegue.
Nesses países onde já existe a perseguição, ela vai acelerar rapidamente. E como a perseguição surgirá nos países chamados democráticos? Aqui, irmãos, eu estou colocando hipóteses. Por exemplo, cristão ficou. Como é que vai ser organizada a perseguição a essa pessoa, né? Comentário. Eles criarão leis tornando crimes atitudes normais dos cristãos, como defender temas doutrinários controvertidos, tais como homossexualismo e declaração de seitas. Hoje, os governos sugerem que os cristãos não façam declaração, taxando grupos como seitas. O MEC sugere que fale apenas de ensinos diferentes. Sugerem que as faculdades não utilizem a disciplina estudo de seitas, mas sim estudo de ensinos opostos, normalmente chamado de heterodoxia. Bom, o alvo é que ninguém critique ninguém. O alvo é que esteja todo mundo certo. Todo caminho é bom. E isso aqui é pregado pela maçonaria. A maçonaria é o Deus que você cultua, continua cultuando ele. E agora você vai também cultuar essa divindade aqui da maçonaria. É uma união das divindades. E essa divindade da maçonaria, na verdade, não é divindade, é Satanás, não existe dúvida disso. Isso está no Apocalipse, nós veremos lá. Então, em geral, as disciplinas, para você poder trabalhar com o MEC, você tem que mudar. Eu tive que mudar. O conteúdo eu continuo lá falando, por exemplo, que o catolicismo é seita. Quem estuda no Bethlehem, o catolicismo está lá inserido como uma seita. E a gente tem certeza que ele é uma seita. Sempre foi uma seita, desde Constantino, desde que eles adotaram a invocação ao mundo dos mortos e purgatório, eles se tornaram seita. Não existe dúvida disso. O comentário prossegue. Dizem que seria discriminação afirmar que o caminho defendido por outro é um caminho errado, ou um caminho que leva ao inferno. Para vocês verem como a esquerda trabalha nisso, até na educação. Eu não sei se eles conseguiram colocar em prática, mas eu ouvi uma vez do governo do PT, acho que foi até no governo da Dilma, eles queriam proibir os professores nas escolas de colocar que o aluno errou. Porque você não pode, o professor vai lá e coloca um E, de errado. Não pode mais colocar o E de errado. Não escreva a resposta não apropriada. Mas por que não pode falar que errou? Mas, quer dizer, e tudo isso está sendo preparado para, vamos dizer, todo mundo chegar numa posição, vamos dizer, em todos os sentidos, inclusive doutrinário, para você dizer, o adventista do sétimo dia, o católico, o hindu, está todo mundo no mesmo caminho. Né? Todo caminho é bom. O final é isso. E essas reuniões que eles vão estar tendo lá, com todas essas religiões, e normalmente, irmãos, ocorre no dia 13, porque foi dia 13 de novembro de 2023 que eles fizeram a oração lá no Monte Sinai. E hoje é dia 12. Então amanhã, dia 13, deve ter alguma coisa. Vocês sabem que o mês de novembro é um mês especial no satanismo, né? Porque ele acontece logo após o aniversário de Satanás, no satanismo, é no dia 31 de outubro. E o culto pagão antigo dos celtas, o católico ele faz logo depois, é o dia de finados, o dia da oração aos mortos, o dia de ir no cemitério orar pelos mortos. O que a Assembleia de Deus sempre fez? Ela sempre foi no cemitério avisar as pessoas, olha, está aqui, a Bíblia diz que isso é abominação, que não se deve fazer. Mas hoje está complicado você fazer isso. Se você for fazer isso, está escado você ser agredido, porque foi criado na sociedade uma visão de que os cristãos, eles, vamos dizer, são perturbadores e na história interesseiros,
né, e tem que afastar eles. Cristão, existe trem, por exemplo, para o samba, vagões para o samba, mas os cristãos estão proibidos de pregar nos trens. Os cristãos estão proibidos de evangelizar no trem. Eles estão criando dificuldade. Tudo isso, irmãos, é esse governo de esquerda. E junto desse governo de esquerda está a maçonaria. E junto está o gnosticismo. É por isso que a Igreja Católica, ela abraça a esquerda. Lula está junto lá com a Igreja Católica. E também junto com alguns pastores, né? Bom, prosseguindo. Sugerem que todos os grupos religiosos se tratem como sendo apenas diferentes, mas não com caminho certo e caminho errado. Isso aqui é o fim do cristianismo, irmãos. Se nós aceitarmos pregar isso, é o fim do cristianismo. Nós estamos pregando que todo caminho leva a Deus. De uma certa forma, de uma maneira indireta, a Assembleia de Deus está pregando isso. Quando a Assembleia de Deus aceita, alguém da Assembleia de Deus aceita ir lá no Vaticano chamar o Papa de sua santidade, isso é um indicativo. A Assembleia de Deus está sendo preparada para ela ser enganada e voltar para a Igreja Católica. E os cristãos que não forem arrebatados, que ficarem aí, talvez existem mortos, como nós vimos, né? Mas poderá acontecer muitos de, na verdade, entrarem mesmo para a religião do anticristo. Pode ter aqueles que realmente serão enganados e vão participar dessa religião. Por exemplo, o Assembleiano não foi arrebatado e depois é enganado. Infelizmente, eu já vi ex-cristãos, vamos dizer, envolvendo em coisas terríveis, até no espiritismo. Até no espiritismo, eu vi notícia de um obreiro que ele hoje era obreiro da Assembleia de Deus, hoje ele é da Umbanda, umbandista, e é homossexual, porque chega na Umbanda, normalmente se torna homossexual. Então, já sabe que essa é a religião da escravidão, né? O comentário prossegue. Existe um incentivo ao curso de ciências da religião no meio acadêmico por ele seguir essa linha sugerida pelo MEC. Que linha é essa? Aquela que defende o meu ensino é diferente do teu, mas não significa que eu esteja certo e você errado. Isso aqui é a morte do cristianismo, né? Nós temos um curso aqui de ciências da religião. Eu faço as ciências da religião diferente. Não tem que seguir essa proposta dele. Essa proposta dele é irracional. Você não pode pregar isso. Você não pode dizer que caminhos opostos estão corretos. Eles se rejeitam. A doutrina, por exemplo, da salvação da Assembleia de Deus e da Igreja Protestante, da Igreja Católica, eles se conflitam. Eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Eles dizem que a salvação é determinada por Deus e pronto, o homem não tem livre-arbítrio. Tudo tem que ser determinado por Deus. Nós dizemos que Deus ele organizou a salvação, colocou diante do homem, e como está escrito, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, ou seja, use o seu livre-arbítrio. É assim que nós pregamos. Deus construiu a salvação e nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não para ele. O oposto, se nós estamos corretos, e eu sei que nós estamos corretos, o oposto é herético, é uma doutrina da salvação herética. E doutrina da salvação herética, é claro que a pessoa não será salva. E de onde vem essa doutrina herética? Quem foi que organizou isso? Nós sabemos, foi Agostinho de Hipona, um homem que praticava a invocação ao mundo dos mortos, que acreditava em purgatório, que acreditava que os mortos influenciam nesse mundo. Foi ele que organizou essa doutrina da salvação na Igreja Católica. Nós temos até data, isso é no ano 410, 411 da era cristã. Então nós sabemos que foi um praticante de paganismo que organizou essa doutrina da salvação. Então é irracional, eu não posso dizer que ele está certo. Se eu disser que ele está certo, então eu estou errado, porque as doutrinas são opostas. E nós estamos falando de doutrina da salvação. Mas o que eles propõem? Vocês vão ver lá, o pajé,
descobrir, tem também a Magé, né? A mulher que é feiticeira. Eu estava vendo na CNN, eles fazendo uma cobertura, tem um horário bom na CNN, que é 10 horas da noite. Normalmente eu estou jantando depois da aula, eu vejo eles mostrando os preparos lá e todas as pessoas que praticam essa religião, porque essa religião dos nativos do Brasil, irmãos, ela está ganhando espaço no mundo. Porque existe uma droga que é usada entre eles, que ela é autorizada por fazer parte da religião. Os irmãos já devem ter ouvido falar no Santo Daime. O Santo Daime é o quê? O próprio fundador dessa seita, ele diz que é um alucinógeno que eles utilizam, que eles aprenderam com os índios. Então diz que esse alucinógeno que eles usam, eles vão para lá, tem esse momento de relaxamento. Os europeus vão lá, bebem esse chá, mascam essas coisas lá e saem de lá extasiados. Na verdade, eles vão participar de uma sessão espírita onde envolve alucinógenos. O Santo Daime é isso, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. É um alucinógeno, mas é autorizado. Né? Teve acho que sobrinho do Chico Anísio, que tomou essa coisa e acabou morrendo no mar. Então, eles estão preparando, na verdade, uma arapuca para a Assembleia de Deus. Se você testemunhar isso aqui, você matou a sua fé morre. Pode saber que o inimigo vai te causar uma cegueira, você não vai mais conseguir ver o que está acontecendo no mundo. E isso podemos dizer que domina uma grande quantidade de pessoas. Porque se chegar a essa religião, é claro que existe alguma cegueira espiritual. Então, essa frase, o cristão não tem como aceitar ela. Deixa eu concluir esse ponto aqui e a gente dá uma parada. Como aquele pensamento filosófico antigo que afirmava, não há verdade. Tinha uma escola grega que defendia isso. Ou seja, não existe verdade, existe só hipótese, mas ninguém nunca vai chegar a um conhecimento final sobre um determinado tema. É uma questão muito controversa, mas é o que eles diziam. Né? Este pensamento é difundido hoje com a clara intenção de levar os cristãos a afirmarem que a verdade, a Bíblia, não existe, ainda que o façam de maneira indireta. Se o cristão afirmar que o homossexualismo não é pecado, ele está afirmando que a Bíblia não é verdadeira, quando ela classifica o homossexualismo como pecado. E vamos aqui falar, né, irmãos, uma pausa. Vocês sabem que além da AIDS, existe essa outra enfermidade que também ela é difundida mais entre os homossexuais, que causa inflamações na pele. Eles têm mudado os nomes aí dessa enfermidade, né, e que vem do homossexualismo. Durante a grande tribulação, com certeza será crime afirmar que o homossexualismo é pecado. Assim como será crime afirmar que uma doutrina diferente da doutrina cristã leve o homem para o inferno. Não prega o que eu prego? Não, então você está condenado. Porque a doutrina da salvação bíblica é essa. Deus constrói a salvação e o homem usa o seu livre-arbítrio para dizer sim ou não. É assim que está na Bíblia. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Usa o seu livre-arbítrio. Escolhe. O termo hebraico significa poder de decisão. E quem é que defendia que o homem não tinha poder de decisão? Que tudo era defendido pelos deuses? Que coincidência, né? Essa doutrina foi criada na religião da Babilônia. É o horóscopo. Se você pesquisar na história, o horóscopo foi criado aonde? Na Babilônia. O que diz o horóscopo? O teu destino está determinado. A posição dos deuses, e para eles as luzes acima de nós, as estrelas, eram deuses. Os deuses é que determinavam tudo que iria acontecer na tua vida. Ou seja, a predestinação. Não existe diferença entre o calvinista e o horóscopo. Todos eles acreditam que o homem tem suas ações determinadas. A diferença é que o horóscopo seria, hoje eles falam nos astros, que eram os deuses para ele, né? Para eles é no plural. E Calvino diz, os calvinistas dizem que é por Deus.
Assim que eles adaptaram, assim que a Babilônia Apocalipse, assim que a Igreja Católica adotou essa doutrina da salvação. Isso mata o calvinismo. Isso que eu estou explicando para vocês, isso mata o calvinismo. O calvinismo nasce numa igreja que eles mesmos declaram que é pagã. Eles declaram que esse negócio de purgatório e oração ao mundo dos mortos, isso é paganismo. Mas a doutrina da salvação deles nasceu aonde? Nessa igreja praticando paganismo com Agostinho de Hipona, o homem que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos. Isso é inaceitável, irmãos, nós nos unirmos. E para vocês verem como o espiritismo e o catolicismo está ligado, se você for na internet e procurar o pergaminho do purgatório, então, você vai encontrar, pergaminho do purgatório, você vai encontrar um texto, um livro que é vendido na Amazon, tá bom? Que diz que uma freira, há cerca de 130, 150 anos, ela recebeu mensagens do purgatório e ela psicografou essas mensagens. Se você for no site da Amazon procurar esse livro, O Pergaminho do Purgatório, está escrito lá, a Igreja Católica, ela reconhece esse livro e reconhece que ela psicografou. O que é psicografar? Você recebeu uma mensagem de espíritos que estão lá no mundo dos mortos. É o que os espíritas fazem, uma sessão espírita. Então, essa freira, ela escreveu esse livro, ele é reconhecido pela Igreja Católica. São mensagens de pessoas que estão perdidas lá no purgatório. E os familiares nunca fizeram uma missa para o padre tirar a alma deles do purgatório. Esse livro ele é super usado pelos espíritas, os praticantes daquela religião pagã antiga de forma declarada, e também é usado na Igreja Católica, porque foi uma freira que recebeu essas mensagens. Dá para acreditar que a Assembleia de Deus, por exemplo, está se unindo a uma igreja dessa? É assim, algo praticamente inacreditável, né? Mas é isso que está acontecendo. Vamos concluir essa leitura. Todos deverão pregar que todas as religiões levam a Deus, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Ou deverão pregar que não existe caminho para Deus, pois é dito que o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora. Logo será dado fim a todas as religiões e surgirá uma só religião, aquela que adorará ao anticristo e ao dragão. Essa irmãos, nós vemos, o trabalho da maçonaria. Vocês podem escrever isso que eu estou falando. A questão da maçonaria é uma questão muito assim, falada no nosso meio, e vocês já viram em outros momentos na história, como nós sabemos, que as igrejas protestantes, todas elas foram criadas dentro da maçonaria, desde Lutero. Aquele príncipe que protegeu, sequestrou Lutero, é sabido, aquele príncipe era maçom, filho de um maçom famoso. Todo o protestantismo ele foi organizado pela maçonaria. Eu digo que Lutero e Calvino eles eram bonecos nas mãos dos gnósticos, que são os organizadores da maçonaria. Então, para nós vigiarmos, porque a maçonaria está por trás desse poder político. Então ela está fazendo, provavelmente o que vai acontecer amanhã, lá dia 13, é um dia importante lá para eles no satanismo. Né? Eles vão estar unidos ali, pessoas de diversas religiões, desde o catolicismo até a religião dos astecas, dos nativos do Brasil, dos celtas principalmente, né? Africanos, todos eles vão estar reunidos ali. E a igreja, ela está dormindo, né? A igreja está dormindo. Hoje, isto está sendo falado em termos de sugestão. Durante a grande tribulação, será lei. O cristão que afirmar que o espiritismo leva ao inferno, ele será condenado. Você sabe que se falar hoje isso, você já tem problema com a lei. Porque a Umbanda, por exemplo, é considerado hoje só como uma cultura. Você não pode nem chamar ela de espiritismo. Ela é considerada como uma cultura. Ela está sendo ensinada em nossas escolas. As crianças são obrigadas a estudar
as divindades da Umbanda. Eles falam que é cultura, mas não é. É espiritismo. O que vai estar acontecendo com essas crianças? O que já está acontecendo? Vocês podem ter certeza que vai surgir uma geração aí, a geração que vai estar na grande tribulação vai ser uma geração perturbada. Porque eles estão sendo instruídos no espiritismo, na Umbanda, que está se passando por cultura. Olha o problema terrível que nós estamos vivendo. Por outro lado, o governo federal está investindo também na Umbanda, criando diversos terreiros de Umbanda, ligado a posto de saúde também. Ou seja, estão investindo nessa religião e tem, infelizmente, pessoas da Assembleia de Deus que consideram isso normal e até participam, né? O comentário prossegue. Isso está perto de se tornar lei. Só não aconteceu porque o corpo de Cristo está na terra, impedindo essa ação do anticristo. Mas está próximo dessa lei ser estabelecida no mundo. O que comprova que está próximo? As leis que já foram criadas em diversos países do mundo tornam crime afirmar que o homossexualismo é pecado. Irmãos, Canadá, Inglaterra, você não pode mais pregar isso. Ok? Em países como o Canadá, é crime afirmar que o homossexualismo é pecado, classificado como crime racial. Isso aí é trabalho todo desses grupos da COP, desses espíritas, que agora estão se reunindo, junto com maçons que eles promovem um monte de negócio junto a empresários, dizendo, você tem que apoiar a causa gay. Aí tem uma lanchonete que vende sanduíche, aí bota lá um sanduíche com alguma coisa gay. Tudo isso é trabalhado pelo gnosticismo, que é a maçonaria. Tudo isso é trabalhado por eles. O comentário prossegue. A liberdade de expressão não poderá ser utilizada pelos cristãos porque ela não permite que o homem cometa crime. Cometer crime não é liberdade de expressão. Entendeu como eles vão fazer? Eles vão tornar crime você dizer que homossexualismo é pecado. Né? Eles tentaram, com a PL 122, até, por exemplo, exigia que o pastor ele fizesse casamento homossexual. Eles tentaram transformar em crime, não conseguiram. Né? Eles vão continuar tentando. Durante a grande tribulação, provavelmente vão tentar. E vão conseguir. E aí, quer dizer, como vai se tornar crime, já não é mais liberdade de expressão. É isso que eles estão fazendo agora. O Canadá é um país livre, tem liberdade de expressão. Não, mas dizer que o homossexualismo é pecado é crime. Então, o que é enquadrado como crime não pode ser enquadrado como liberdade de expressão. O comentário prossegue. Como o anticristo convencerá os muçulmanos a seguirem a única religião defendida pelo anticristo? Uma resposta possível é através da maçonaria. A principal mensagem da maçonaria é: existe um só Deus chamado Abaddon que deve ser adorado. Eles permitem que se adore a qualquer outra divindade, seja ela do cristianismo, islamismo, judaísmo, qualquer outra religião, ou mesmo ateu. A necessidade é adorar Abaddon. Abaddon aparece na Bíblia claramente como um dos nomes de Satanás, em Apocalipse 9:11. Muitos líderes de segmentos do cristianismo têm adotado esse satanismo. Os cristãos devem estar atentos. Essa união, como eu falei para vocês, o Papa Francisco, ele como jesuíta, teve mais de um Papa que falou que essa ordem é satanista. Nós estamos estudando a história da igreja, o período da reforma, estudando sobre a criação desses jesuítas. Eles eram os matadores de anabatistas, não? Eles que davam continuidade à Inquisição, fortaleceram a Inquisição, que foi criada para matar igrejas anabatistas, ou seja, igreja que só batizava adulto, como a Assembleia de Deus. E realmente ele se desenvolve quando? Exatamente nesse período da reforma, que vai surgir no Concílio de Trento esses jesuítas. E essa ordem teve mais de um Papa que falou que ela era satanista. O Papa Francisco, ele era dessa ordem.
Se você entrar no site da Igreja Católica, o site católico chamado Rainha Maria, existe um artigo lá que eu até coloquei num livro, depois nós vamos ler, em que eles reclamam por que o Papa Francisco foi anunciado primeiro no site do satanismo maçônico da Alemanha e depois foi anunciado na igreja, no Vaticano. Os maçons sabiam antes quem seria o Papa. Também o mesmo site ele reclama que o Papa Francisco participou de culto dedicado a demônio asteca. Por que dessa união toda? Isso aí é para tentar matar a Igreja de Jesus. Isso é para tentar matar a nossa fé. Se a Igreja Assembleia de Deus não mudar o discurso e não assumir esse discurso que eu falo para eles, a Assembleia de Deus vai morrer. Se ela assumir a posição de filha da Babilônia apocalíptica, ela vai morrer.